fake news não tem sentido, porque a gente construiu as bases para que mutações desses vírus que tinham efeitos locais se tornassem globais muito rapidamente. Eu resolvi colocar essas epidemias numa perspectiva de que nós criamos as condições para criar as epidemias. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Começando mais uma edição, a de número 128 do Vozes do Planeta, a primeira edição de 2020. Sim, tivemos um período aí de recesso nas gravações de entrevistas, mas vocês puderam aproveitar e curtir mais de 120 episódios produzidos. Essa história começou em maio de 2016, um dos primeiros podcasts sobre temas socioambientais aqui no Brasil. Começamos na Rádio Vozes e desde o ano passado, então, passamos a retransmitir em todos os replicadores de podcast, o que tem aumentado muito a audiência, novas pessoas chegando por aqui e conhecendo e ouvindo edições anteriores, e tenho recebido então materiais ótimos, sugestões maravilhosas, pessoas ótimas para conversar e para a gente ouvir aqui, ouvir a sua voz aqui no Vozes do Planeta. Para quem está conhecendo agora, o Vozes do Planeta, então, é um podcast de temas socioambientais, onde eu sempre trago um entrevistado, uma entrevistada, para falarmos sobre natureza, sobre biodiversidade, sobre territórios indígenas, sobre economia, sobre resíduo, consumo, enfim, são temas muito abrangentes e é muito interessante ouvir diferentes pontos de vista. A gente tem algumas novidades, não só na plástica, como esse fundo musical que você está ouvindo. A gente vai ter novas vinhetas, o espaço da entrevista está garantido, como sempre. E também a gente vai ter o Cláudio Ângelo falando de clima, só que o quadro mudou de nome. Chama agora Mundo Real. Porque, exatamente, a Terra é redonda, a ciência é importante, a resposta está na natureza, e a gente sentiu com o Cláudio de que realmente só o Minuto do Clima já não era suficiente para entendermos essa crise climática que estamos passando. Bom, para a volta do Vozes do Planeta, não poderia ser um outro assunto. Vamos falar sobre coronavírus, vamos falar sobre Covid-19, e eu convidei uma pessoa, acho que é a melhor pessoa para conversar sobre isso. Ele já participou o ano passado de um episódio muito interessante sobre poluição e saúde, que eu recomendo muito vocês acessarem. Por lá, por exemplo, ele diz, no mundo, todo ano, por conta da poluição, morrem mais de 8 milhões de pessoas. Pois é, o nosso convidado para tirarmos as dúvidas, aliás, muito obrigada a todo mundo que mandou perguntas aqui. A gente fez pelas redes sociais uma chamada justamente para isso, pois o nosso convidado hoje é o professor Paulo Saldiva. Ele é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, médico patologista, e claro, vamos falar sobre coronavírus e Covid-19. O professor vai responder algumas perguntas e também vai trazer temas bastante interessantes para conhecermos a dimensão dessa pandemia. Ele vai comentar sobre epidemias ao longo da história da humanidade. Ele vai comentar também as diferenças entre transmissão comunitária, o que é uma quarentena, o que é um isolamento voluntário. Enfim, e que cuidados principalmente você pode tomar neste momento tão importante. Para atualizar, eu estou gravando isso no dia 20 de março de 2020 e temos uma situação no Brasil de 7 mortes já, mais de 120 pessoas infectadas pelo Covid-19. No mundo já são mais de 8 mil mortes. No Brasil a gente já tem 6 estados com transmissão comunitária e o professor Saldiva vai explicar
o que é essa transmissão comunitária e porque não é localizado, né, mas é um conjunto. Então, medidas de prevenção se tornam cada vez mais importantes, né, e essa pandemia aqui no Brasil, existe uma previsão de que comece a se estabilizar ou diminuir o número de casos só em junho. Portanto, vamos voltar a trazer mais esse tema aqui e, neste momento, então, eu deixo com vocês com a entrevista com o professor Paulo Saldiva. Entrevista. Professor, um grande prazer tê-lo de volta aqui no Vozes do Planeta. Muito obrigado pelo atendimento e para as dúvidas dos nossos ouvintes. Paulina, é um prazer falar com você como pessoa, você como jornalista dedicado a um tema particularmente importante e com as pessoas que estão nesse podcast. Vamos ver se dá certo, se eu consigo ser de alguma utilidade. Professor, a gente recebeu um número muito grande, um volume muito grande de perguntas, de dúvidas do dia a dia, dos motivos, do que fazer, como olhar, de como se prevenir, mas eu acho que é sumamente importante a gente entender a origem disso. Inclusive tem até fake news já circulando sobre a origem do coronavírus, então acho fundamental a gente começar o nosso papo, a nossa conversa, explicando sobre as manifestações desse vírus, né, que em dezembro de 2019, em Wuhan. Acho que a gente pode voltar um pouquinho no tempo, Paulina, só para não ser muito didático, mas é importante entender as epidemias no contexto da relação do homem com sua cultura, com sua forma de viver e sua forma de pensar. Eu acho que esse nível de incerteza, né, ela acompanha o homem desde os primórdios, tanto que na base da medicina, ela era praticada em templos. Na falta de uma explicação e por ver gente morrendo aos montes em grupos por febres, se criou a ideia de punições divinas, sempre teve fake news. Na peste negra, por exemplo, se acusaram judeus, se acusaram ciganos de estarem envenenando as pessoas, até a cólera. Isso persistiu até o século XIX com a cólera. Então, e mais recentemente, a peste com punição foi no AIDS. Então, sempre existe um conteúdo moralista e também místico nas febres. E esse medo, ele pode ser visto muito bem através acho que os artistas fizeram muito melhor do que os médicos. Descrever a alma das pessoas, eu aconselho quem quiser enveredar por essa área. No cinema, na pintura Tintoretto, o Bruegel, né, que retrataram isso. No cinema, o Sétimo Selo, do Bergman, Filadélfia. E também na literatura. Não vamos chegar no Tucídides, que descreveu a morte de Péricles na Guerra do Peloponeso, mas eu iria com o Decameron de Boccaccio, com o Daniel Defoe, do Diário do Ano da Peste, o Manzoni, no Promesse Sposi, que ele descreve um romance histórico da peste em Veneza, e, mais recentemente, Albert Camus, na Peste, onde ele faz... E sempre a peste é uma analogia, ou de culpar uma sociedade corrupta, um castigo por uma violação de Deus, ou alguma coisa muito ruim. E no caso do Camus, por exemplo, foi a analogia que ele fez entre a peste bubônica e o nazismo, quando ele descreve a peste em Oran. Bom, então isso é normal aparecer. A gente está repetindo um arquétipo disso. Agora, as febres sempre foram devidas, ou as doenças febris, ou por um vetor, a malária, ou por no caso da peste negra, a pulga. O reservatório era o rato. E só foi possível ter essas infecções de transmissão por vetores quando a gente deixa de ser caçador-coletor, domina processos de produção, aumenta a população e confina as pessoas dentro de espaços fechados. Quer dizer, a civilização nasce de um lado, ou a troca de espírito humano, e do outro lado você ganha algumas coisas, como, por exemplo, as febres. Mas por que não teve varíola, por exemplo, que foi uma pandemia de transmissão? Porque a peste não deixava. Morria tanta gente que a população das cidades não crescia, e então, quando você começa a ter, digamos, eles achavam que era pelo cheiro, né?
Então, por isso que tinha aquele nariz, quando você vê nas representações medievais, você tinha as pessoas andavam com um bico, parecia um passarinho, cheia de ervas, digamos, de cheiro, para tirar o cheiro. Eles acertaram nisso, né? Porque ele não era o cheiro, era quando você limpava a fonte do odor, você também limpava os ratos e as pulgas e piolhos que transmitiam. Uhum. E criaram medidas de força. Aliás, no Estado autoritário, as febres contribuíram muito. Quando Veneza cria os lazaretos, que confinam as pessoas por 40 dias, 40 por causa do jejum de Jesus Cristo, tem uma conotação mística. E você impede a locomoção das pessoas com o exército e confina as pessoas dentro de casa para morrer sozinhas, desamparadas para não transmitir, você interfere na vida das pessoas. E isso não acontecia antes. E aí todo o controle das doenças infecciosas passa a ser por medidas de cima para baixo e culmina até no Brasil, mais no início do século XX, com a revolta da vacina, quando foi feito o projeto de saneamento do Rio de Janeiro. Estou explicando isso por quê? As pestes, não precisa ter um agente, um ser diabólico, para fazer uma mutação, para fazer um vírus letal e espalhar pelo mundo. Os vírus fazem isso sozinhos. E como eles são muito mutáveis, também é um mau negócio, porque se desenvolve uma cepa, a maior parte desses vírus epidêmicos, eles são movidos a RNA. O RNA foi possivelmente a primeira molécula que transmitiu informação, mas ele era muito instável. Por isso que quando você oxida uma base, a ribose, a deoxirribose enrola o DNA mais fácil, fica mais estável, não tem tanta mutação. O vírus não. O vírus ele é altamente mutável. Então, toda hora vai surgir vírus novo, seja por mutações daqueles que já circulam com a gente, seja por pular um vírus que tem coronavírus em cachorro, tem coronavírus em morcego, mas que estão acostumados, né, a viver com a gente. Então, quando pula do porco, da gripe suína, influenza A, ou de uma galinha, né, gripe aviária, isso pula e a gente pega de novo um vírus que não está acostumado. Foi assim, por exemplo, com a varíola. A varíola, quando Colombo chega em Hispaniola, República Dominicana, Haiti, estimava-se que tinha mais ou menos 1 milhão de índios, ou próximo disso. 6 anos depois tinha 7.500. Ou seja, aí se concluiu que era melhor importar escravos da África, que já estavam convivendo com a varíola, e a escravidão africana pelos europeus começa por causa da varíola. Toda hora vai ter isso. O que acontece é o seguinte, nós temos vírus mutantes. As cidades cada vez mais estão cheias de gente, confinadas em espaços restritos de forma sem precedentes. E hoje a mobilidade é a regra. A SARS, em 2002, e o Middle East, que foram também causados por coronavírus, eles foram autolimitados pela letalidade e também pela falta de mobilidade. Uhum. Como o ebola ficou limitado durante 30 a 40 anos no centro da África. Ficava doente ali e morria ali mesmo. Risco de chegar em aeroportos e isso sair daquele lugar remoto que ninguém ligava, é que começou a fazer vacina para isso. E a última coisa que explica, e daí a gente pode difundir perguntas específicas, é que é muito caro fazer uma vacina. Mais ou menos $1,5 bilhão de dólares. E é de alto risco e toma muito tempo. Então, e você quando põe uma vacina no mercado, eu vou fazer uma droga para câncer. Eu posso fazer um estudo de complicação no número limitado de pacientes. Vacina não, é populacional. O custo disso é astronômico. E os países onde as vacinas são úteis não têm condição de arcar com isso. Então, questões econômicas de gastar 1 ou 2 bilhões de dólares impedem que se previna doenças que vão custar trilhões de dólares. Tem que existir uma gestão internacional, porque nós vamos ter uma pandemia por década. E isso vai reduzir com o aumento da mobilidade. Uhum. Não tem a gripe espanhola que demorou 2 anos. Ou o cólera que se tornou pandemia depois que inventaram o navio a vapor e o canal de Suez e Panamá. Porque para atravessar o oceano a pessoa morria na travessia. Agora não. Então, o fake news não tem sentido, porque a gente construiu as bases para que mutações desses vírus que tinham efeitos locais se tornassem globais muito rapidamente. Agora a gente está no Brasil e, bom, no mundo, né, falando dessa evolução... Desculpa a aula, é que
Não, é para isso que a gente o convidou, justamente. É que eu resolvi colocar essas epidemias numa perspectiva de que nós criamos as condições para criar as epidemias. Uhum, exatamente. Tem muitas perguntas com relação a isso, né? A evolução desses vírus e dessas transmissões relacionado justamente com a natureza, com a situação hoje do planeta. A gente já vamos chegar nesse ponto, professor. Perfeito. Tem uma dúvida bastante importante aqui, que é com relação ao estado hoje que está a transmissão do Covid-19, que é, o que quer dizer, professor, que ele está numa transmissão comunitária? O que isso significa? A transmissão comunitária significa que a gente não precisa importar mais o vírus do exterior. Nós produzimos ele localmente. Ou seja, no início, você pode circunscrever, como foi feito com ebola, pacientes que vêm de uma determinada região da África chegam no aeroporto, são quarentenados, certo? Como fizeram com aqueles brasileiros que vieram da China, e que eles colocaram numa base aérea e ficaram confinados. Por quê? Porque o vírus não circulava aqui. Agora não. Agora ele já saiu da capacidade de você já produz a transmissão local. E esse vírus tem algumas dificuldades. Você pode ter um indivíduo assintomático. Na influenza comum, entre você pegar o vírus e desenvolver febre, é 1 a 2 dias. Esse pode chegar até 9, 10, em alguns casos, 14 dias. Quer dizer, o indivíduo tem o vírus, desde que tem o vírus, metade, ainda não se sabe ao certo, metade nunca vai saber que ficou doente. Mas só que nesse período de vírus de doença sintomática, ele andou por aí distribuindo o vírus. E então é muito difícil de você identificar os casos suspeitos e isolá-los. Por isso que a única forma que faz, você já não consegue isolar as pessoas. A quarentena é para você impedir que você seja infectado também. Não é só não transmitir. É porque como você não sabe quem está do teu lado está transmitindo ou não, você evita é uma quarentena de prevenção e não uma quarentena de evitar a disseminação. Tem um ponto bem importante que chegou em algumas perguntas e acho importante a gente esclarecer justamente nesse ponto, professor, que é a diferença entre quarentena e as recomendações de distanciamento social, como a gente, por enquanto, está aqui no Brasil, apesar de ontem já ter sido declarado estado de calamidade pública, mas existem umas diferenças bastante importantes sobre a quarentena em si mesmo, né, que é medidas tomadas por países já, logo no início da crise dos seus países, e as recomendações de distanciamento social. Quais são essas diferenças, professor? Depende do país que você está. Como eu disse, o controle sanitário, ele exige medidas, interferem com a liberdade de ir e vir, que é um dos direitos constitucionais. Confere poderes ao Estado de fazer internação compulsória, coisa que a gente não tem, por exemplo, com indivíduos viciados em crack. Então, é uma situação que vem das epidemias do passado, que criou uma legislação nesse sentido. E em cada país, a capacidade do Estado de intervir na vida das pessoas varia. A China conseguiu falar, você mora aqui em Wuhan, não sai, tem exército na rua. Você tem um Estado, mais acostumado a exercer de força. Na Itália, que é um país que se organizou no final do século XIX, que é um país para fora, que vive do turismo, né, que vive das coisas, e que tem uma natureza meio assim, eu vou dizer, anarquista no sentido até político, das pequenas cidades, são cidades-estado, né, que foi difícil juntar aquilo pelo Garibaldi. Culturalmente, isso é intolerável. E aconteceu isso que aconteceu. Então, dependendo de como a capacidade do Estado de intervir do ponto de vista político, visões de cada governante, né, o vírus da ignorância também é bastante disseminado no elenco das pessoas que dirigem, importantes dirigentes do planeta. Então se nega, né? Isso aqui é um complô, isso aqui é uma fake news.
conceitos religiosos, culturais que interferem, né? Que isso... você tem gente que atribui o vírus a países, a China, por exemplo, o vírus chinês como um complô, e outros, aquele que não se pode dizer o nome, aquele que usa olho, porque se falar ele aparece, né? Então, e que isso, então, uma criação que pode ser vencida com orações, se o gente acreditar nisso, ele tem o direito de acreditar, ele vai se comprometer. A diferença é que, pelo período do vírus ficar tempo de incubação longo, e dependendo das condições climáticas, ele sobreviver dias em superfícies, essa ignorância pode matar não somente quem praticou, quer dizer, arcar com as consequências dos seus próprios atos, mas você pode, aquele vírus que não está te fazendo nada ou causar uma doença branda, você pode topar com alguém em quimioterapia, não? E isso é o convívio social. A quarentena é quando você isola a pessoa, porque você sabe que ela está doente, você não quer que ela transmita para os outros. A redução do convívio social é o produto de saber que a doença já se transmite entre as pessoas e que é impossível você restringir, seja por questões legais ou mesmo culturais. Pega uma pessoa que vive do que produz no dia, trabalho informal, entregando coisas. Ela não se sente no direito de adoecer, porque ela tem compromissos a pagar, comida para manter seus filhos. Essa pessoa não vai fazer esse isolamento social. Então, você evite a aglomeração. Bom, quem anda de metrô no horário de pico sabe que São Paulo tem muito calor humano, né? A proximidade das pessoas, você está convivendo, você fala, não fica a 2 metros da pessoa. Pô, ali você não tem... Não tem 30 centímetros. Eu diria que até próximo, menos que isso. Então, o que você pode fazer? Na medida das pessoas, se você deixar de... então, você não consegue isolar todos os doentes, porque você não sabe ou não tem nem estrutura para fazer isso, e você vai pedir para as pessoas não saírem nas ruas, tanto para não passar para ninguém, nem para você cruzar com algum infectado assintomático do teu lado. É de quarentena moderna, digamos assim. Vou começar então já com as perguntas, porque a gente fez essa introdução justamente porque rondam muito das questões. Uma delas é justamente essa, né? Muitas pessoas estão fazendo seu isolamento voluntário, conseguiram adaptar a sua vida, né, a isso, mas um volume enorme de pessoas, a gente vê imagens das 5 às 7 da manhã no metrô de São Paulo, na Praça da Sé, essa realidade que você relatou, né, ou seja, o metrô completamente lotado, e como a gente faz, ou que tipo de recomendações, então, são feitas para esse tipo de situação, professor, ou seja, as pessoas que continuam usando o transporte público, continuam indo e voltando e não conseguindo evitar aglomerações, né, por conta da sua rotina, do seu dia a dia, enfim, é a realidade, não conseguem sair dessa realidade como você relatou. Que tipo de exposição estão e se existe alguma forma de prevenção? Existe, sim, né? Mas dá mais trabalho. Eu, por exemplo, o que eu recomendei para as pessoas da minha família? Eu parei de andar de ônibus, eu vinha muito de ônibus, para estar de gravata e tal, eu tive que montar uma... Largou a bicicleta, professor? Não, a bicicleta não, é que quando você vira diretor, né, é esperado que você se comporte de um determinado jeito. Primeiro, a questão da pessoa acreditar. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu recomendei que a minha esposa fosse nos lugares públicos de máscara. Ela estava no supermercado e chamaram ela de palhaça. Então, a minha funcionária do lar, eu também recomendo que use máscara. E ela também sofreu, digamos, estranheza no transporte coletivo. A segunda coisa, né, é que uma máscara seria tão bom. E lavar mão, mas não lavar a mão como a gente lava. Aquele filme de cirurgião, quando você chegar em casa, você vai conviver com alguém, você lava, né, lava com cuidado, com atenção. Também pode lavar o rosto, porque como ele fica muito tempo em superfícies, ele não entra pela pele, mas ele pode entrar pela mucosa do olho,
celular pela mucosa nasal ou pela boca. Então, lavar o rosto. Eu normalmente, você, se puder trocar a roupa, usar um casaco que você tire para lavar, né? ou reservar exclusivamente para andar no espaço público, seria bom. Né? Olha, que interessante isso. A gente tem por força, estamos no hospital que vai receber todos os doentes dessa história, então a gente vai ter que, eu tiro a roupa, o casaco, o avental tal, em casa e já põe direto na máquina. E isso, então você pode estar fazendo isso para prevenir não só a sua saúde, mas se você conviver com pessoas idosas em casa, e vamos imaginar que se tem cenário em São Paulo, nas cidades brasileiras, que várias pessoas convivem num espaço reduzido, dormem no mesmo espaço, né? Então, acho que uma medida de vocês ter uma higiene pessoal mais caprichada, quer dizer, além do que é esperado no tempo inicial, seria importante. Perfeito. E, se possível, então, se estiver no transporte público, o uso da máscara? Eu não tenho dúvida de recomendar isso, não. Eu não tenho dúvida. Eu acho que, veja, Paulina, acho que a gente tem que discutir o risco de infecção, não só pela idade ou vulnerabilidade, doenças da pessoa, nem pela agressividade do vírus. Você acha que o risco de quem pega metrô lotado da Zona Leste e fica horas é igual a alguém que anda no seu carro? Não é. Não é. Uhum. Então, quem tem home office, capacidade de ter um trabalho e formação para cuidar no home office com aquele que tem que entregar coisas, ou trabalhar com o público, num caixa, você acha que é igual? Não é. Então, existem determinantes que organizou a nossa sociedade que vão além daquilo que está na caixa da saúde. Uhum. A capacidade de defender está além do que você pode prescrever sob a forma de medicação. Uhum. Que nós temos que levar em conta. Professor, então, a gente recebeu um volume muito grande de perguntas sobre cuidados pessoais. Você falou dessa história de, se possível, usar um casaco, alguma coisa que só para fazer nessa parte do transporte, né, público. Então, eu vou fazer algumas aqui, o que você puder responder. A Carol Colim mandou se é bom ou não fazer natação, evitar piscina, tal. A Paula Marina perguntou se a gente precisa tirar a roupa e lavar quando chega em casa, sapato, bolsa, itens que foram trazidos do supermercado têm que ser desinfetados com álcool em gel, é preciso desinfetar o carro, ou se é só ela que usa. E a Natália, do pessoal do Recife Sem Lixo, lá de Pernambuco, mandou para a gente também, da importância também de higienizar celulares, se isso realmente faz a diferença. E a Paula também pergunta que mora sozinha, quase não está saindo de casa, só para o essencial, e precisa limpar tudo aqui dentro quando eu chego da rua, do supermercado, ou de um passeio no parque, tocar em máquinas de cartão de crédito, celular, crachá, botão de elevador, é risco? Ou seja, como é que funciona essa história de tocar objeto, professor? O tocar objeto, ele é uma pergunta que é o que mais assusta, né? Porque isso a contaminação por toque de objetos, ela só foi documentada como importante, para a maior parte das pessoas é insignificante. É bom que você limpe, mas não precisa ser obsessivo. Imagina uma pessoa que tem toque, e a gente está falando isso aí, que ela não para de esfregar as coisas, né? Então, higienizar o celular, se outras pessoas usaram, enfim, porque ele devia estar falando no smartphone, você passa o smartphone, ele está falando ali. Então, eu faço isso porque eu sou obrigado a conviver por força da minha profissão. Nas UTIs chinesas, eles passaram a entubar os pacientes rápido, porque na hora que é ao contrário do que a gente faz, a gente entuba só depois de tentar uma ventilação sem intubação. Só que isso estava provocando um aerossol de vírus. Isso causou a morte até de chefe de UTI, de médicos e de enfermagem. Aí eles resolveram entubar. E nessa intubação, reduziu a infecção dos médicos. Mas quem tocava no paciente, como a enfermeira e auxiliar de enfermagem, não caiu nada, mostrando que para esse grupo havia transmissão por manutenção de roupas, objetos e fluidos orgânicos. Isso leva a levar um cuidado, por exemplo, que na Itália está se acumulando mortos em casa, porque você tem que ter um escafandro para
buscar e não tem escafandro nem para pegar morto. E isso está levando com que você tenha uma dificuldade de lidar com esses corpos. Então, piscina, transmissão para pets, que já perguntaram, né? Animais têm coronavírus, mas os deles. Tem um vírus do coronavírus canino, mas que não pula para ele, felizmente. Tem a chave. Porque esse aparentemente usa uma molécula especial do nosso epitélio respiratório de humanos, que chama ACE2, que é a chave que ele encontra para entrar, se grudar, pelo menos a âncora para grudar no nosso epitélio. Então, essas outras transmissões são importantes, mas elas são de pouca monta. O principal é respiratório. Por isso que a máscara. E uma higienização básica. Por exemplo, eu uso um avental que eu chego em casa, vai para a máquina de lavar roupa. Eu não uso ele na rua, né, mas eu estou aqui no hospital. Então, eu estou considerando ele contaminado não pelo que eu convivi na rua, mas por aquilo que eu peguei do hospital. Eu já deixava para vir do hospital meu sapato num saquinho fora, que não ando com ele pela casa. Então, isso basicamente, você vai se sentir um pouco médico, trabalhando ou profissional de saúde, porque potencialmente existe o risco, mas até agora não foi documentado como importante essa transmissão a partir do objeto. Perfeito. Então, de toda forma, se a pessoa puder deixar alguma roupa quando voltar, se tiver o dia todo exposto no transporte, é importante, então, fazer essa higienização também da roupa, enfim, mas por questões sanitárias mesmo. Eu acho que por questões sanitárias e proteger outras pessoas da sua casa que sejam vulneráveis a ponto de que aquela primeira pequena dose viral possa representar. Você tem pessoas idosas ou com tratamento que já estão isoladas, isole um pouco mais fazendo a sua parte, aquilo que você está trazendo, eventualmente podendo trazer de casa. Uhum. Falando de grupo de risco, então, né, a gente tem 3 perguntas. A Camila pergunta se rinite crônica são pessoas com rinite crônica são grupo de risco e pessoas que fizeram cirurgia no coração. A Cíntia Ranieri pergunta uma coisa bem prática, se a mãe dela vai parar no hospital por conta do corona, ela é saudável, mas tem 77 anos, se ela vai parar no hospital, ela pode cuidar da mãe dela lá no hospital ou ela vai ficar sozinha? A Patrícia Furtado pergunta que se fala o tempo todo que idosos não devem sair de casa, mas são considerados idosos pessoas com mais de 60 anos, algumas com vida ainda super ativa. Fala-se pouco ou nada dos idosos com mais de 90 e que já não saem de casa. Queria ouvir informações mais precisas sobre o cuidado desses profissionais ao entrarem e saírem das casas onde vivem idosos nessa faixa etária. Então, o risco de você ter uma doença pós-infecção, contato com o vírus, varia muito com a idade. E a gravidade dessa doença também. Então, o risco de você ter uma doença fatal após desenvolver sintomas de coronavírus, uma pessoa normal, jovem, abaixo dos 40, ela se aproxima a 1% ou menos. Quanto menor a chance. Se você tiver 80 anos, já passa para 16%. Então, é óbvio que idoso é um grupo de risco que está crescendo. Por exemplo, na Itália tem muito idoso, em Portugal tem muito idoso, então é eles que têm que ficar em casa mesmo. Mas a gente, rinite não, mas doença, asma, por exemplo, sim, infecção das vias aéreas. Nós temos mais ou menos 150 metros quadrados de pulmão que tem que ser mantido estéril. Isso não é fácil, é uma quadra de tênis, não pode crescer nada. E isso, o pulmão precisa estar bem, e à medida que você vai envelhecendo, ou então tendo inflamação, ele vai perdendo isso, por isso que doentes respiratórios. Aparentemente, hipertensos, nos estudos chineses, a pessoa acha, primeiro dizia que era por causa que tomava um antihipertensivo, derivado do bloqueio da enzima conversor de angiotensina, todos aqueles que acabam em pril, né, enalapril, captopril e tal. Isso depois se mostrou que era uma hipótese, o autor original coloca uma hipótese, mas não é real, não foi comprovado cientificamente. Possivelmente porque ele tem alguma coisa relacionada a uma enzima que produz uma substância chamada óxido nítrico, que os hipertensos têm uma disfunção disso, então não se sabe por quê, mas não é por causa do remédio, então continue tomando seu remédio. Todo mundo que tomar anti-inflamatório crônico, principalmente aqueles que inibem a via de secreção de uma via de anti-inflamatório de prostaglandinas, que aí o caso mais é o ibuprofeno e outros, eles diminuem a resposta inflamatória e podem representar um risco adicional para idosos. Diabéticos são um grupo de risco.
O diabético tem muito açúcar no sangue, mas é porque ele não entra na célula. E a célula inflamatória precisa de combustível. É como se você tivesse uma viatura policial, você vê o agressor, mas não tem combustível. Então você tem que controlar o seu diabetes, porque na hora que você controla o diabetes, significa que você está dando combustível para montar uma resposta inflamatória adequada. Pessoas que têm doenças autoimunes, sem consultar o médico, estão tomando imunossupressor. Transplantados, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida, desnutridos por qualquer doença, portadores de doenças neoplásicas que fragilizaram o indivíduo. Existe toda uma série de condições clínicas que tudo que leva ao enfraquecimento da pessoa leva junto o enfraquecimento do sistema imune. Considero também do grupo de risco, isso é uma visão minha, não acreditem, é uma visão minha, pessoas que são obrigadas a trabalhar por força da sua profissão na rua, não pode fazer isolamento. Policial, trabalhadores públicos, o profissional da saúde, todos são pessoas de risco. E cabe a eles não só se protegerem, porque eles precisam estar ativos para poder atender a demanda, esse é o trabalho agora, mas nas UTIs chinesas, a mortalidade entre servidores de saúde chegou a ser 0,2%, que é muito, mas com o exército. Se você manda um exército para uma guerra, não morre 0,2% do exército. Então, é uma situação que você não tem o que fazer. Então, eu diria que tem grupos de risco que são da sua biologia, da sua condição etária, das doenças que você tem, e outra das suas profissões que vão impor a você, por força do seu dever, principalmente nessa hora, diferentes níveis de risco de ser contagiado. A Marcela pergunta, professor, quanto tempo o vírus sobrevive fora do nosso corpo? E também, uma de cuidado pessoal bem interessante, se passar hidratante e óleos na pele pode facilitar uma aderência do vírus? Não, o vírus não nada bem, né? Mas eu diria o seguinte, essa pergunta é interessante, está se descobrindo agora. Em estudos feitos nas UTIs, se mostrou que ele podia viver pelo menos 48 horas. E também depende da temperatura do lugar e da superfície. Teve gente que já isolou 9 horas depois. Uau! 9 dias. Dias depois? Dias. Mas se isso é em quantidade suficiente para transmitir doença, não se sabe. Então, o que se faz quando você tem um paciente com coronavírus? Você autoclava todo o material em contato com ele, esteriliza por calor, e faz uma desinfecção terminal do local, por equipes especializadas e protegidas para isso, em cenário hospitalar, porque o outro vai deitar naquela mesma cama e conviver naquele pequeno espaço. Uhum. Então, mas para a maior parte das pessoas, como volto a ressaltar, não há nenhuma evidência que pelo menos que não é que não ocorra, mas que a fração de pessoas que eventualmente venham ser contaminadas por contato está muito mais relacionada ao manejo direto do paciente em fase aguda do que propriamente você ter pegado ele na rua. De pegar na rua, né? O nosso produtor, o André, justamente pergunta disso, né? Se transmite pelo ar ou só mesmo pela proximidade física ou precisa de gotículas de saliva? 99, por isso que a máscara no ambiente público é a melhor coisa. Lavar o rosto com a pele que está mais próxima do olho, nariz, boca. Lava com escova até embaixo da unha e sobe até o cotovelo. Tem gente que fala até pelos cotovelos, como eu, vão ter que ficar quietos num período porque vai estar lavando o cotovelo. Tem a Dani Delfine pergunta aqui, por quanto tempo uma pessoa infectada permanece transmitindo o maldito? Mais ou menos, isso a gente estudou. Em geral, quando você começa a desenvolver os sintomas, 2 ou 3 dias depois, se você está melhorando, o seu sistema imunitário, a tua capacidade de transmitir vai caindo. Nesse caso, tem estimativas variadas e depende de idade para idade. Ele varia entre você pegar o tempo de incubação assintomática, varia entre 5 dias a 14 dias. A mediana é de 2 dias a 14 dias. A mediana, mais da metade, é 5 dias. Esse é o período que você pode, que a pessoa está assintomática e transmitindo. Uhum. E ela vai transmitir esse vírus até que você diminua os sintomas de febre. Quer dizer, você não precisa mais apertar um botão inflame, porque o vírus já foi derrotado. Pode acontecer mais tarde. Em sarampo já houve casos que mantiveram, e na influenza parece que existe um ou outro caso isolado, quando ele tem uma incompetência imunológica e pode ficar transmitindo esse vírus por períodos mais longos, mas é absoluta exceção.
Uhum. Outra pergunta bem interessante, professor, fala desses cuidados, né, no dia a dia, sobre produtos naturais, se vinagre, também da Dani Delfini, se vinagre, por exemplo, ou álcool, né, que a gente tem em casa, são eficazes mesmo nessa limpeza. Álcool funciona bem, mas água e sabão é o melhor antissético. Uhum, perfeito. Agora eu vou fazer... Por que o álcool gel é importante? Porque você leva no bolso. Uhum. Mas, detalhe, em tua casa, água e sabão, uma escova é um santo remédio. Falar de alho também, né? Mastigar alho. Eu acho que deve funcionar assim. Você fica com aquele bafo do alho e as pessoas chegam perto de você, então com isso você se protege. Mas o alho não é viricida. E o vírus não tem nariz. Perfeito. Agora eu cheguei num momento que, como eu tinha falado no começo da nossa conversa, vieram muitas perguntas nesse sentido. A gente vai ter reforço, fique aqui no podcast, logo depois dessa conversa com o professor Saldiva, a gente vai ter o Cláudio Ângelo falando sobre, no novo quadro dele, chamado O Mundo Real, porque, professor, a gente acha, era Minuto do Clima, o espaço do Cláudio, mas acho que é super importante a gente reforçar cada vez mais que a ciência é importante, que a Terra é redonda, né, o planeta é redondo, então o quadro mudou, chama O Mundo Real, e o Cláudio vai trazer muito sobre a questão da poluição, sobre a questão das emissões pós-coronavírus, mas a gente recebeu uma série de perguntas para fazer para você, professor, nesse sentido. O Guilherme Haru pergunta, o coronavírus é um problema ambiental? A Carla Castro também vai nessa linha. A relação do coronavírus e os impactos antrópicos na natureza, ela gostaria de entender essa relação. E o Maurício Salles também vem nessa linha. Existem evidências claras que comprovam a relação entre degradação do meio ambiente e o surgimento de novos vírus e epidemias? E, finalmente, a Natália, do Recife Sem Lixo, pergunta se a crise climática torna uma situação dessa mais intensa, professor. Então, vamos lá. Essa pergunta é um mundo, né? Então, eu vou tentar resumir num tempo razoável. Para os vírus transmitidos por vetores, não há a menor dúvida. Quer dizer, mosquito, né? Vamos pegar dengue. A alteração do regime de chuvas fazendo poças, o calor fazendo com que a eclosão das larvas seja mais eficientes, tudo isso, e a invasão de áreas verdes pela expansão imobiliária, vai fazer com que você tenha dengue. A febre amarela silvestre só foi possível porque a gente corroeu as áreas verdes que circundam a cidade e trouxe dos bichos, chama-se epizootia. No caso do coronavírus, existe uma associação entre o tamanho da cidade e a poluição do ar e o risco de coronavírus. A poluição está associada com todas as doenças respiratórias, a evidência máxima. Então, pode ser que a poluição tenha um papel. Mas também tem um outro fato, que as cidades mais poluídas são as mais povoadas e que têm mais, digamos, mobilidade e pessoas amontoadas em transporte coletivo. Então, tem um componente. Se você considerar ambiente no sentido amplo, que vai além do ambiente natural e considerando o ambiente atrópico, incluindo relações sociais, moradia e acesso, eu não tenho dúvida, como eu já disse, que o risco de desenvolver uma infecção pelo coronavírus varia com a poluição do ar, e acontece interessante, né? Toda vez que tem surto de coronavírus, diminui a mobilidade, a poluição cai. Então, é como se fosse uma intervenção compulsória do vírus no circular, é um rodízio imposto por uma estrutura que nem a gente sabe se é viva, porque ela não consegue dividir sozinha, ela precisa da ajuda. Sozinha ela não sobrevive. Então, por isso que se mostrou que, assim, as cidades mais poluídas têm mais incidência de coronavírus. Existe o viés que isso pode representar simplesmente a dinâmica da cidade, do ambiente urbano e a forma como as pessoas se amontoam, mas é possível que a poluição, sim, esteja ajudando ao desenvolvimento dessas epidemias. O problema é que a contagiosidade interpessoal, o sinal é tão forte em relação aos demais, que você não consegue, possivelmente nunca vai ter resposta para isso.
A relação, então, como o Guilherme Haru e o Maurício colocam também, né, você falou um pouco disso no começo da nossa conversa, até com um histórico, né, da humanidade e essas epidemias, né, mas tem diretamente, então, essa relação da degradação da natureza ou do impacto antrópico que a gente provoca, então, nos ambientes. Principalmente se você limitar dentro esse impacto é maior no cenário urbano e seus arredores imediatos. Nunca as cidades estão crescendo de uma forma desordenada, invadindo áreas que não têm saneamento, obrigando as pessoas a viverem amontoadas, cada vez mais longe, perdendo cada vez mais tempo em transporte coletivo, que pode ser considerada uma câmara experimental de transmissão de vírus. Você vai ter também dificuldades para dormir, porque você vai chegar mais tarde e acordar mais cedo, então você vai estar mais cansado, a qualidade do teu sono vai estar prejudicada, porque você está sabendo como é que vai sobreviver no dia seguinte, e principalmente você não tem o direito de adoecer. Porque você vai ignorar sintomas, de falar descanse, e vai falar, eu não posso me permitir adoecimento porque eu tenho uma família para sustentar, ou tenho filhos para alimentar, ou eu estou sobrevivendo e não fechando o meu dia com água pelo nariz. Então, se você considerar não só o ambiente físico, mas também o ambiente, estender ambiente para cultural, social, econômico, eu não tenho a menor dúvida que essa degradação ocorrerá, tem um papel central, e que isso é um desafio para as autoridades de saúde, porque tem coisa que você não pode prescrever. Você não prescreve unidade básica de saúde, você não prescreve relações de trabalho, você não prescreve melhoria do transporte público, você não consegue prescrever isso. Então, na febre amarela, por exemplo, os casos vinham da onde? Das franjas entre cidade e floresta. Que foi degradado por grilar, às vezes com conivência das autoridades, quer dizer, ou até do crime, ou ambos. Professora, eu vi nas suas lives, né, a gente já está caminhando para o fim, a gente conseguiu incorporar várias das perguntas. Eu vi em uma das suas lives, das suas transmissões no canal do YouTube, aliás, recomendo bastante vocês procurarem, ouvintes, falando sobre o preparo do Brasil, no contexto aqui latino-americano, citando isso, né, que dependendo do caso tem até mais preparo que a Europa, né, e quais as políticas públicas, além do SUS, né, fazem do Brasil nesse sentido, para a gente considerar nesse sentido do preparo? Que a Europa talvez eu não seja, mas das Américas nós estamos bem, talvez o Canadá e o Brasil sejam os países com mais organização, talvez. Porque é o seguinte, né? E do hemisfério sul, talvez a Austrália chegue perto. O Brasil tem uma tradição de lidar com febres e epidemias. Tanto que a primeira teste clínico de vacina de febre amarela foi feita no Brasil, nos anos 30. E é uma das poucas áreas do governo que você consegue fazer ações integradas do governo federal, estadual e municipal para apoio de vacinar milhões de pessoas no final de semana. Outra coisa, você tem um sistema de notificação compulsória e dados de saúde geocodificados que permitem não só saber o que está ocorrendo e aonde está, e traçar, por exemplo, estratégias de definir prioridades no espaço e no tempo. Ao contrário, por exemplo, segurança pública. Se eu quiser cometer um crime e fizer isso no outro estado, dificilmente a polícia aqui de São Paulo vai receber a informação que eu cometi. Não existe integração no sistema policial, não existe... A justiça eleitoral talvez tenha um sistema integrado que faz a apuração de eleições, mas fora a justiça eleitoral, acho que a saúde tem isso. Então, e nós temos, eu recomendo aqui que a pessoa baixe o aplicativo do SUS, do coronavírus. Ele é super legal, porque ele vai fazer o seguinte, você vai lá, clica no aplicativo do SUS, ele funciona para Android e iOS, você clica os sintomas lá, né? E ele vai dizer, olha, você tem um questionário padronizado, ele fala, não, tá bem, vai ser na verde. Aí vai ter um que vai dizer assim, olha, não, peraí, fica em casa e observe, se não melhorar tal, ele vai dar dicas para você. E tem o vermelho, esse vermelho
ele te dá também o mapa das unidades básicas de saúde próximas, ou então você vai receber uma mensagem que a equipe de saúde vai até você. Lá eles vão fazer uma oximetria de pulso para saber se está saturando oxigênio e eventualmente indicar um raio-x de tórax, e aí você encaminha para uma unidade de referência que tem um leito pronto para te receber. Isso não existe no mundo. Então, a gente critica o SUS porque a medicina terciária está subfinanciada. Então, se você tiver uma doença grave, tem uma fila enorme. Mas para atenção primária e secundária funciona muito bem. E se você comparar isso com nossos irmãos da América do Norte, onde você não tem essa integração, porque é tudo dividido em Estado e é predominantemente privado, eles vão ter que correr atrás. E eu acho que, no final, não tem um motivo legal para comparar. Na América do Norte, um vizinho do outro, o que vai acontecer no Canadá e no México. O Canadá é uma medicina socializada com um padrão predominantemente público contra uma medicina mais privatizada e inclusive o acesso ao UTI e ao tratamento vai depender não da sua gravidade da sua doença, mas daquilo que você pode pagar, né? Ou que o teu seguro te permite. Isso vamos ver como é que vai acontecer. Então, eu diria que, nesse caso, nós estamos estruturados através de um sistema federal com um observatório digital de doenças e a capacidade de fazer teleorientação por um aplicativo em smartphone que eu aconselharia a cada um que está a visitar e utilizar, para ele e para as pessoas que gostam. Muito, muito importante. Bom, e para a gente ir caminhando para o fim, professor, eu vou fazer 2 perguntas que chegaram, mas eu acho que é nesse sentido da gente entender agora a história de achatar a curva, né, de crescimento, ou como esperar dos próximos meses, né, sobre o desenvolvimento da transmissão aqui no Brasil, né, quais são... Dá para entender ou dá para desenhar alguma coisa nesse sentido, professor? Veja, o chamado achatar a curva é você reduzir a transmissão para não ser... Porque você tem uma fase de instalação com doença local, que é o que está acontecendo no Brasil, e estamos entrando na fase de aceleração, onde você vai ter uma subida dramática dos casos, e o tamanho até onde vai subir vai depender, e por quanto tempo vai subir, das medidas de isolamento social, de restrição de movimentação, fechamento de eventos públicos e assim por diante. Uhum. Quem pegou pesado nisso foi a Coreia e o Japão. Eles conseguiram, comparado com os países que estavam do lado, no caso do Japão e da Coreia, pelo nível educacional e sentimento de civismo, né, digamos, o governo determina dentro do Estado democrático e a população aceita e colabora por cidadania. Mas também o Japão é um país que o indivíduo vai no jogo de futebol e limpa, né? Quer dizer, é diferente. E a China conseguiu fazer esse achatamento, porque, veja, 1 bilhão de pessoas, eles disseram que morreram cerca de 4 mil pessoas. Eu não sei se é tão pouco assim, né? Tão próximo da Itália, né? A Itália quase encostando. Mas eles tinham um instrumento de força para fazer esse achatamento e pelo menos isolou dentro de uma província. Sabe o que eu acho? Que a gente vai estar num experimento natural. De um lado tem a questão climática que nos favorece, por outro lado tem as condições de desigualdade social e econômica que vão dificultar essas medidas de restrição, mas nós vamos saber o tamanho da doença, Paulinho, daqui a 1 semana, 2 semanas. Qual será o tamanho? Se não achatar a curva, vai significar que a curva... Porque tem um limite da capacidade de atendimento. Se a onda passar por cima, né, dessa capacidade de atendimento, você vai ter problemas, porque você tem que fazer escolhas. As escolhas podem ter uma lógica, né? Eu vou priorizar esse tipo de paciência, esse tipo de idade, esse tipo de função social, mas elas não têm subsídio na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Então, nós vamos enfrentar um dilema que é tanto de saúde, essa coisa, eu espero que não aconteça isso, óbvio, e é provável até que não aconteça, mas vamos ver, se acontecer, nós vamos ter que exercitar coisas também que não vai ser a medicina que vai resolver, vai ser as humanidades.
é a ética, a filosofia, a lógica. Então, vai ser difícil, porque a própria equipe de saúde, quando lotou o sistema nosso aqui na febre amarela, você não toma uma decisão dessa indiferente. Você pode até, a cabeça pode dizer que faz, mas você vai para casa e não dorme. Professor, nesse sentido, bom, só lembrando e colocando aqui para os ouvintes, nós estamos gravando essa conversa no dia 19 de março, né, para quem está ouvindo, vai ouvir depois também esse episódio. Eu vou encerrar com uma pergunta falando sobre justamente isso, professor, a gente tem, né, globalmente, as sociedades estão reavaliando, repensando, enfim, chega nesses momentos limites, muitos questionamentos, muitas formas de vida, modos de vida são colocados em questionamento. Falamos a questão da vida nas cidades, a poluição. O Lucas Longo fez uma pergunta e deixei ela para o final, porque acho que dá para a gente viajar um pouco nisso, nessas relações, nossa relação com o planeta, com o próximo, né? O Lucas pergunta para você, professor, quais são os ensinamentos que a gente já pode tirar do ponto de vista humano e científico com tudo isso, professor? Vou começar científico e deixar o humano talvez seja o mais importante para lá. Historicamente, a saúde evoluiu nos períodos de crise. Embora a penicilina tivesse sido isolada pelo Fleming em 1926 e depois sido estudado o mecanismo pelo Florey Shen nos anos 30, final dos anos 30, ela só foi produzida em escala comercial por causa da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, quando você tinha necessidade de guerras. E assim foi. A sutura cirúrgica foi criada por Ambroise Paré no início da Renascença, por causa do sofrimento dos campos de batalha. Tudo que você tem hoje de medicina avançada, ventilador mecânico portátil, novas formas de manutenção de pressão arterial, derivaram de guerras ou de epidemias. Então, normalmente, e isso acontece conosco também, tem gente que só toma jeito na vida depois que adoece. Eu já vi mais gente mudar para melhor em UTI do que igreja. E até desconfio que alguns que vão para a igreja não é porque o Espírito Santo viu, não, é que ele está num aperto, ele precisa de um suporte. Então, as crises têm o potencial de modificar, e vão modificar a ciência, vai produzir investimento. E aí se cria um clima, porque já tinha cantado a bola no SARS, depois no MERS, 10 anos depois o H1N1 e depois o Ebola. E aí se viu a necessidade que você tem que desenvolver vacinas para esse vírus emergente, só tem uma estrutura para isso. E precisa pôr um financiamento global. Quer dizer, um país não tem domínio. Você tem viagem, você tem troca de pessoas, né? Então, vai ter que ter uma espécie de diplomacia da febre, que não tem... Você tem para arma nuclear, tem coisa, mas não tem para doenças infecciosas e pandemias globais. Se não foi pelo coração, Paulina, foi pelo bolso, porque a perda econômica que o sistema vigente sofreu vai dizer que é muito melhor investir nisso do que perder na próxima pandemia, que certamente vai ocorrer se a gente não tiver esse tipo de gestão. Esse é o que eu acho que vai acontecer no futuro. Do ponto de vista humano, é uma oportunidade única de exercitar dons de solidariedade, compaixão e empatia. Os idosos são meio invisíveis, né? De tanto falar, cuide dos idosos, cuide de não sei o que, é capaz de mudar alguma coisa, ficar depois, né? Vai existir também um pedido de maior responsabilidade das pessoas que nos dirigem, porque eu falo muita bobagem, né? Então, você pode falar bobagem que quiser, desde que isso não comprometa a vida das pessoas. Por isso que ficou evidente que inações nesse período não estão... A contaminação das evidências científicas com teorias e crenças, elas estão despertando hoje mais rejeição. As pessoas, por que esse indivíduo não faz o que é certo, ou por que não se toma tal medida? Enfim, em geral, a gente sai melhor dessas crises, tanto as pessoais quanto as globais. Aliás, foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que criaram a ONU, uma tentativa de gestão. Aí isso vem seguido de um processo de, digamos, individualismo dos países, tudo que se faz global é globalismo, e o vírus veio lembrar que tem questões que são absolutamente globais, que vão além da venda de produtos. É troca de doenças.
e aí que talvez tenha que ter acordos, isso reforçar um pouquinho uma espécie de governança global do bem. É isso que eu espero. Professor, agradeço imensamente, eu deixo também um convite para uma próxima, porque pelo jeito vamos, né, enfrentar pelo menos nos próximos 2 meses ainda muito impacto na sociedade, muito impacto na saúde, muito impacto nas relações, né, com tudo isso, e sempre esclarecer e conversar e ajudar e contribuir com boa informação é um caminho de ser feito entre ciência e comunicação. Agradeço muito todo mundo também que participou e mandou as perguntas. Obrigada, professor. Eu espero estar aqui, né, porque eu sou grupo de risco asmático, mas se não, faremos a psicograficamente. e vamos que vamos. Eu estou confiante que a gente vai superar isso. O tamanho de sofrimento a gente não sabe ainda, mas, como eu disse, a gente só muda na crise. Então, nós estávamos num trilho, aí escarrilhou e vamos decidir se vamos voltar para o mesmo trilho ou se vamos seguir um caminho melhor. Eu acredito que, em geral, a gente aprende através desses eventos. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a paciência daqueles que me ouviram, né? E espero, sinceramente, ter sido de alguma utilidade para vocês. Um abração. Você pode ouvir quantas vezes quiser e compartilhar este conteúdo com o link, tá no SoundCloud também, não tá só no Spotify, tem diversos links abertos de acesso e eu recomendo muito porque neste momento o que mais a gente precisa é conhecimento, o que mais a gente precisa é compartilhar conhecimento. Eu tô gravando isso da minha casa. Eu estou em um isolamento também voluntário. O professor Saldiva, como vocês ouviram, foi uma entrevista pelo Zoom, onde ele, direto do IEA, e eu aqui da minha casa, e então peço desculpas, né, pela qualidade, mas é o que a gente consegue fazer nesse momento e é principalmente de disseminar informações e conhecimento neste momento tão crítico no mundo. Agora, então, vamos saber que mundo é esse? Que mundo real é esse? O Cláudio Ângelo no seu novo espaço, também com músicas novas, vinhetas novas, mas ele vai trazer então a perspectiva da poluição, das emissões, relacionando agora com o coronavírus. Cláudio Ângelo, bem-vindo de volta. Mundo Real, com Cláudio Ângelo. Olá, Paulina Chamorro, olá, ouvintes do Voz do Planeta. Estamos de volta aqui em 2020, depois de um intervalo aí bem grande, estreando no podcast o quadro O Mundo Real. O Minuto do Clima mudou de nome. A gente decidiu que depois de quase mais de 3 anos de programa, o Minuto do Clima era uma grande fake news, né? Porque nunca que ele teve, nesse tempo todo, 1 minuto de duração. Então a gente resolveu mudar um pouquinho a dinâmica do quadro e rebatizá-lo como Mundo Real. E eu vou contar para vocês, como o nome diz, né? A gente vai dar aqui a real de um mundo em plena crise climática, em plena crise ambiental, crise de biodiversidade, crise democrática e crise civilizatória. Um mundo que já está 1,1 grau, quase 1,2 grau mais quente do que na era pré-industrial e que sofre, além das consequências das mudanças do clima, né, os impactos compostos de um monte de coisas, como a tragédia mais recente que a humanidade vivencia agora, a Covid-19. Esse vírus, acho que em primeiro lugar a gente precisa dizer que essas doenças emergentes, como o novo coronavírus e doenças reemergentes, que são doenças que de tempos em tempos voltam a atacar uma população desprotegida, elas são, em geral, quase sempre de raiz ambiental. A origem do coronavírus na China, ninguém sabe direito ainda como aconteceu, mas muito provavelmente teve relação com pangolins ou com morcegos. É muito comum, já aconteceu antes
da gente ter vírus que começam a infectar populações humanas depois de alguma perturbação nas populações de animais silvestres que esses vírus costumam infectar. Eles saltam espécie, como dizem os virologistas. E, infelizmente, para nós, esse coronavírus saltou, quer tenha sido de um pangolim, de um morcego, ou de uma recombinação entre esses dois, entre vírus parecidos que infectavam esses dois bichos, e acabou pulando para a gente. O que o coronavírus tem a ver com as mudanças do clima? A gente não sabe ainda qual vai ser o impacto da Covid-19 para as emissões de carbono do mundo e para a maneira como, na verdade, a humanidade vai lidar com a economia, lidar com o desenvolvimento daqui para frente. A gente teve um impacto imediato que, do ponto de vista estrito de emissões de carbono, foi positivo. A gente viu uma redução das emissões na China, da ordem ali de 25%. A China é o maior emissor de gases de estufa do mundo. E isso possivelmente vai se refletir na maior parte dos países que forem expostos à pandemia, e na verdade quase todos os países serão afetados em maior ou menor grau. As emissões vão cair, talvez o Brasil seja uma exceção, porque o que move as emissões no Brasil é o desmatamento, e o desmatamento continua em alta, porque ele é resultado menos de atividade econômica produtiva e mais de ocupação de terras em geral ilegal, e com todos os sinais que o governo dá no sentido da ilegalidade, o desmatamento continua crescendo, as emissões do Brasil continuam crescendo, então talvez o Brasil seja o único país grande que vai ter emissões em alta aí nesse período de coronavírus. Mas as emissões do mundo em 2020 tendem a cair. Isso é bom? Na verdade, é bom pelo motivo ruim, porque isso é tudo o que os cientistas do clima dizem que não deve acontecer. As emissões do mundo não devem cair por causa de uma tremenda recessão. E é isso que se avizinha. O mundo entrará numa tremenda recessão por conta da Covid-19 e as emissões vão cair por causa disso. O nosso desafio agora, nesse intervalo de apenas 10 anos que a gente tem a partir de 2020 para reduzir as emissões brutalmente até 2030, para que a gente ainda consiga cumprir o objetivo do Acordo de Paris de estabilizar o aquecimento global em 1,5 grau, o que a gente precisa fazer na retomada da economia é fazer com que essa retomada seja feita em bases sustentáveis, com os investimentos certos em energias renováveis. As pessoas estão percebendo que não precisam andar tanto de avião, muitas coisas elas podem fazer remotamente. Elas não precisam pegar tanto transporte motorizado, elas podem ir a pé, podem ir de bicicleta. Então essa mudança de hábito pode ter um reflexo positivo para a maneira como a sociedade vai se organizar para viver o futuro pós-pandemia. Existe um risco que é o dessa retomada ser feita em bases insustentáveis, porque a gente está vendo aí já, por exemplo, o governo americano dando um socorro da ordem de bilhões de dólares para as companhias aéreas, que tudo bem, as companhias aéreas precisam de fato ser socorridas, mas o risco que a gente corre é que a economia resolva se recuperar com base no que ela tem à mão fácil e no que ela sabe fazer fácil. E o que a economia sabe fazer fácil é combustível fóssil. Pode ser que os projetos de usinas a carvão, centenas de usinas a carvão, várias delas financiadas inclusive pela China, alguém resolva tirá-los do papel porque é barato, já está aqui planejado e a gente tem uma situação de recuperação econômica que a gente precisa fazer muito rápido. Então pode ser que os combustíveis fósseis tenham uma sobrevida caso o mundo não pense muito bem como é que vai ser feita essa retomada. A outra boa notícia é que isso não está escrito
em pedra. Não precisa ser assim. A humanidade pode escolher um caminho de retomar com renováveis, com energia solar, com transportes limpos, que afinal de contas já são, em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, as opções mais baratas de energia que existem para movimentar a humanidade. É um período assustador e é um período, ao mesmo tempo, fascinante, porque um pouco zera o jogo. De certa forma, o coronavírus nos coloca diante de uma tábula rasa, né? Ele apaga qualquer que tenha sido o caminho pré-desenhado e pré-determinado na nossa frente e nos dá a chance de escolher como a gente quer lidar com a sociedade, como a gente quer lidar com a economia, como a gente quer lidar com nós mesmos e com a civilização de agora em diante. Então, esse mal imenso que a gente ainda não consegue nem dimensionar, mas que no Brasil, não tenho dúvida, vai ser uma catástrofe. Esse mal pode ter, no final das contas, um lado positivo para a humanidade. Tudo vai depender das nossas escolhas. Então eu encerro por aqui essa estreia do Mundo Real e, como era no Minuto do Clima, encerro com música e nada mais adequado que tocar aqui para vocês Arnaldo Antunes. É um hino dessa nova era aí que o Brasil está vivendo. Deixo vocês com a fantástica O Real Resiste. Abraço. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não, não, não. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa com o estrondo de um trovão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não, só pode ser ilusão. Esquadrão da Morte não existe, Ku Klux Klan não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, lobisomem, horror, opressão. Não. Vozes do Planeta. E com esse som super pertinente, a gente encerra o episódio 128 do Vozes do Planeta. A edição e mixagens
são do Marcelo Bacará e da Compasso Colab. Na produção, André Cazé. Apresentação, entrevista e produção minha, Paulina Chamorro. A gente volta a se falar no próximo Vozes do Planeta. Tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.